Bom dia, produtores. Bom, hoje é dia 4 de agosto de 2023, feriado na matriz. Soja hoje não abriu na nossa bolsa, mas vamos mostrar aí o que aconteceu na semana passada, o que vamos esperar para esta semana. Mostrar as cotações de boi gordo e milho futuro também. Vamos iniciar hoje demonstrando o dólar, tá? Vou fazer uma leitura do dólar. Dólar gráfico semanal está montando um padrão que a gente chama de OCOI, um ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu até afinar um pouco essas linhas para ficar mais fácil a leitura, tá? Tá montando um padrão aqui. Isso é um padrão de reversão, tá? Se ele vier a romper o que a gente chama de pescoço, ele deve buscar 100% dessa movimentação aqui, essa projeção aqui, que traz os preços ali até 5,35, tá? Que se confirma nessa região aqui, ó. Mas ele tem resistência aqui mais imediata, né? Então, ele rompendo esse pescoço, ele deve vir primeiro buscar essa região dos 5,22, mais ou menos 5,22, 5,23. E se as forças compradoras continuarem empurrando, a gente buscar sim a região de 5,35, tá? Mas ele precisa primeiro confirmar. Esse padrão ainda não confirmou. No gráfico diário é o que se leva a esperar, tá? Semana passada foi uma semana de bastante contração, porque na semana retrasada houve uma explosão de preço muito forte. O dólar saiu da abertura da semana retrasada de 4,90 e fechou a semana passada lá em 4,97,5, tá? Bem próximo dos R$ 5. Aqui a pressão vendedora rompendo a máxima da semana passada nesse candlezinho amarelo aqui, ali em 4,97. A gente deve conseguir alcançar esses patamares maiores aqui entre inicialmente, né, para ele entrar ali onde vai haver pressão vendedora, lá no 5,16, 5,17. Então é o mais provável, tá, para essa semana, a não ser que entre muita pressão vendedora para empurrar os preços até novamente o suporte. Aí o dólar volta a trabalhar ali na região dos 5,80, 5,70 altos, tá? Então, bastante pressão compradora pro dólar. Quem precisa de dólar baixo, tomem bastante cuidado e fiquem bem atentos àqueles que precisam. Às vezes tem suas vendas travadas em dólar. Pode vir uma ótima oportunidade para tu fechar dólar a um preço mais alto, tá? Soja hoje está fechada, tá? A nossa soja é totalmente dependente da soja Chicago. Então, hoje, feriado lá nos Estados Unidos, a soja aqui no Brasil não abriu, mas é um ativo que continua ali, trabalhando na sua tendência de alta, tá? Se aproximou na semana passada, vamos dizer assim, tecnicamente tocou a região de resistência que a gente havia marcado anteriormente e claramente apareceu pressão vendedora, tá? Uma região de resistências já é o que nós esperávamos para ela. Soja amanhã na abertura, se vier a romper a máxima da semana passada nesse candle vermelho, tá? Ali em 31,03, se ele romper essa região, deve tomar bastante força, ou essa semana pode trabalhar como esses candles aqui para frente foram desenhados, o que eu estou esperando do movimento dela. Se vier a se confirmar, ela pode fechar essa semana
dentro dessa região de preço, tá? Com uma contração dos preços, uma contração de volatilidade. Ela não conseguir trabalhar nem abaixo dos preços da semana passada, nem acima dos preços da semana passada, tá? E com isso acumular mais força para poder romper essa resistência, tá? Ou ela pode vir buscar também, tá? Todas as expectativas por enquanto para alta, tá? Ela pode vir buscar essa região de preço mais aqui embaixo, buscando essa média vermelha, que tá, é a média mais curta que a gente utiliza aqui, para buscar aqui força para romper aquela região de resistência, tá? Então, estou bem atento à quebra da resistência por parte da soja, e se ela viesse confirmar, nós vamos ter soja pelo menos a 35 dólares, tá? Vamos esperar aí. Se ela perder essa região de preço aqui dos 28 também, ela deve vir buscar a liquidez só aqui embaixo, que vai estar ali por volta dos 27 dólares. Então, uma contração dela aqui seria muito interessante, tá? Até porque baixa a volatilidade dela, que está tão alta. Deixa eu ver como que está. Como que fechou semana passada a volatilidade desse soja. A queda da volatilidade, ela ajuda muito no preço, tá, da put. Quanto menor a volatilidade, mais barato a put. Isso ajuda a tu conseguir aumentar ali os teus preços, para que não tenha um preço tão alto para ficar compensando ali naquela tua trava. Claro, né, por vezes perde o momento, o time ali de montar a tua trava, não vale a pena, dependendo em que situação, que período ali da tua plantação ou do teu planejamento tu está. Mas se tem uma certa folga, e por isso sempre iniciar o quanto antes essa janela, né, de acompanhamento. É interessante a gente buscar aí alguns momentos de mercado em que as travas ficam mais baratas, tá? A volatilidade ainda não está tão baixa, tá? Ela deu uma seguradinha nessas últimas semanas, ela deve ficar ainda mais baratinho. Não está no momento ruim, mas dá para ficar melhor, tá? Dá para ficar melhor. Boi gordo abriu hoje bem próximo da estabilidade de preço, tá? Nos últimos 2 dias, a semana passada, ele fechou com esses candles que a gente chama candle pavio, tá? Deixa eu dar um zoom aqui e tentar explicar para vocês. A abertura do preço do boi se deu na quinta-feira aqui, tá? E na sexta-feira aqui. Por algum momento, boi trabalhou com uma alta, trabalhou com uma baixa e fechou com o preço exatamente no lugar em que ele abriu, tá? Na sexta-feira, a mesma coisa. Abriu aqui, em algum momento se tornou um candle branco, até interessante, foi a 203,53. Em algum outro momento, foi a 197,26 e fechou o preço no mesmo lugar da abertura, em 199,91, tá? Hoje, abriu com um leve gap de baixa, né? Vocês podem ver que tinha fechado na sexta-feira nessa região e hoje abriu aqui, tá? Um pouquinho mais abaixo. Trabalha com uma alta até agora de 0,78%. O que eu espero para o boi? Vamos primeiro aqui trazer para o gráfico semanal. Gráfico semanal, o boi contraiu seus preços na semana passada, tá? Ele não conseguiu romper nem a mínima da semana anterior, a passada, a semana retrasada, e nem a máxima. Já é de se esperar, ele está numa região em que há uma pressão oposta à pressão da tendência, tá? A tendência de baixa, pressão vendedora, e ele chegou numa região de pressão compradora. Então, aqui ele deve trabalhar um pouco, tá? Ficar trabalhando um pouco nessa região,
O que eu espero é que ele venha buscar a liquidez mais abaixo aqui um pouco, tá? Isso vai causar, às vezes, desespero em quem não está esperando. E depois vir buscar, testar primeiro essa região dos 215. Se conseguir romper essa região, vir até os 230 pelo menos. Ah, a semana passada eu fiz a leitura com alguns dos produtores aí. Mas se vocês pegarem o vídeo da semana retrasada, a gente tinha este canal aqui desde maio do ano passado. Quando ele perdeu este canal, tá? É um padrão comum no mercado que ele venha dobrar o canal. E foi o que ele fez exatamente, tá? Até pego ele aqui novamente. Vou pegar esse canal aqui. Tu pega este canal anterior, copia e cola ele, joga aqui abaixo, ó. Exatamente onde ele veio parar. Mais aqui embaixo, tá? São várias indicações de região de pressão compradora, região de suporte. Então, estamos bem atentos a qualquer sinal de alta, tá? Que não vai acontecer, creio eu, simplesmente assim. Ele veio, encostou aqui e vai subir daqui para cima, tá? Eu creio que ele vai vir aqui, vai buscar liquidez aqui em cima, vai estopar. Quem comprar vai buscar liquidez aqui abaixo. E aí então buscar o topo desse canal. E se romper, buscar essa região pelo menos dos 230 aqui, tá? Buscar liquidez, se ele quiser inverter tendência. Provavelmente esse vai ser o trajeto que ele vai fazer. Vamos ficar bem atento. Eu vou postando para vocês qualquer novidade no boi gordo. Para aqueles que têm interesse de montar uma estratégia no mercado para tentar melhorar o preço do teu boi, creio que está chegando esse momento, tá? Não só praça, a gente tem falado de não é, vocês não precisam ser polo passivo e ficar esperando uma valorização do preço de praça. Claro que o momento hoje não é de montar uma trava. O boi gordo já caiu muito, a volatilidade dele está altíssima, tá? E montar uma trava está muito caro, mas existem estratégias que vocês podem utilizar aqui para aumentar o preço do teu boi, tá? Ele confirmando um pivô de alta ou fazendo ali o contexto, ele já tem um sinal de alta. É possível que a gente consiga no mercado financeiro, vamos dizer, tornar exponencial a alta que não é tão grande que nós estamos esperando para o boi, tá? O teu boi hoje que está ali cotado a mais ou menos R$ 200 ou arroba, com o mercado tu pode trazer esses 15, R$ 14 de valorização que a gente está esperando para ele, para dobrar, não só ficar esperando a praça valorizar, tá bem? Então vamos esperar aí o sinal acontecer. Milho está trabalhando numa cunha descendente, que é esse padrãozinho aqui, onde os topos eles ficam de maneira bem acentuada, mais baixo, enquanto os fundos ficam quase que laterais, tá? Isso denota uma certa pressão compradora em cima do milho. Nós estamos esperando também um sinal de reversão, não da tendência principal, mas pelo menos de um repique para o milho, tá? Para ele buscar, hoje ele está trabalhando na casa dos R$ 53, ele buscar a região dos 65 e posteriormente a região ali dos R$ 70, tá? Então, o milho também está trabalhando de maneira ainda bastante lateral, tá? Nas últimas semanas, acumulando forças ali para fazer o seu repique, assim esperamos. Deixa eu ver se há alguma pergunta de vocês. Se não, é isso aí, simples. Sem perguntas, então, uma boa semana a todos, uma boa produção. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, questione, a gente pode gravar às vezes outros vídeos fazendo essa leitura dos preços, tá? Ali no mercado. Alguma novidade que acontecer. E não fiquem dependendo só de preço de praça, tá, senhores? Vamos aprender a formar